Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje a gente vai para a sequência do desafio do Baymax que eu estou fazendo. Dessa vez vai ser um desafio derretido e eu vou usar métodos diferentes do que eu usei. Então eu vou reagir aqui eu fazendo com vocês. Eu tô com esses vídeos acumulados na minha galeria, confesso. E eu preciso postá-los para eu começar novos projetos. Então, gente, tem que sair isso aqui logo. Então vamos lá, é também uma judiação muito grande, é um tipo de vídeo que eu queria muito mostrar aqui pra vocês eu fazendo, porque eu experimentei várias técnicas que deram certo, então ao mesmo tempo que eu dei uma desanimada de narrar esses vídeos, não é um tipo de vídeo que dá pra descartar, porque tem muita coisa legal, muita coisa pra ser aprendida aqui. Então vamos lá, eu comecei fazendo uma base do Baymax cinza, e aí eu vim com um sombreamento cinza mais escuro. E aí eu faço isso em todas as pontas, digamos assim, do meu Baymax, né? A parte do redor dele, para que a gente consiga ter esse efeito de profundidade. Depois que eu faço isso, eu venho com o pincel de desfoque e vou desfocando toda essa partezinha que vocês estão vendo, ó. Eu passo e aí a gente já consegue ver um efeito de profundidade melhor. Aí eu certifico, né, de esfumar. Vocês sempre comentam às vezes em vídeos meus quando eu uso esse método, e sim, dá para esfumar com filtros e dá para esfumar manualmente. Eu acho que no meu caso, o esfumar manualmente, ele já se tornou uma coisa natural. Tipo assim, é costume meu de fazer. Então, eu sei que tem a função de filtro, sabe? Mas eu sempre uso a função e é desse jeito, manualmente. E aí depois disso eu venho com o preto e vou esfumando mais, isso dá mais efeito de profundidade e vai ter contexto. Sabe aquelas histórias que no final tudo faz sentido? É tipo isso. E aí eu vou fazendo essa parte desse acabamento. Depois eu venho com um tom claro e vou começar a clarear a parte do meio, igual vocês estão vendo aí eu fazendo. E aí eu vou usando o pincel caneta de feltro. Aí eu também dei uma iluminada do rosto do Baymax, porque ficou muito escuro. Eu coloquei o contorno preto, mas eu acho que por pouca quantidade acabou ficando demais. Então depois eu venho aí esfumando as bordas e realmente a parte do branco eu só esfumo a borda mesmo, tipo para dar mais efeito ainda claro e dar aquele tom de profundidade. Depois disso eu tava tirando o zoom, porque eu tenho a impressão que eu consigo ver mais coisas, sabe? Mais efeitos. E aí eu vou fazendo desse jeito que vocês estão vendo aí. Depois que eu faço isso, eu vou começar a fazer várias ondinhas daquele de derreter, que normalmente eu faço do Baymax. Essa aqui é a versão do Baymax derretido. Mas eu vou fazer com esse tom de cinza que vocês estão vendo eu já fazendo. E eu vou esfumar. Isso vai dar um efeito muito bom, sério. Então, esse aí foi um dos grandes diferenciais que eu fiz nesse derretido, porque normalmente eu faço um derretido bem bruto, né, bem tipo puxo mesmo, e desse caso eu optei por não fazer desse jeito. Então, eu vou fazendo esse zigue-zague, eu acabei refazendo porque eu achei que não tava bom, tipo, não tava ficando com um acabamento tão legal assim. Então, por esse motivo, eu fui fazendo desse jeito. Dessa segunda vez que eu fiz também, é uma coisa legal pra ressaltar, que dessa segunda vez que eu fiz, eu acabei colocando mais quantidade de derretido. Tudo isso porque eu vou usar aquele efeito de desfoque manual. E quanto mais, melhor, mais efeito de derretido. Pelo menos inicialmente na minha cabeça ia fazer esse sentido, sabe? Eu gosto muito de ver tutoriais de desenho das gringas. Tipo, só que não é desenhos colorindo digitalmente, é colorindo no papel. E aí as técnicas que usam no papel eu tento aplicar no digital. Isso dá muito bom, sabe? Muitas das vezes. Então foi basicamente isso que eu fiz. Aqui na parte do rosto do Baymax, por conta do contorno ter ficado muito escuro, eu acabei optando por fazer um tom mais escuro. Aqui no rosto eu apaguei e refiz, como vocês viram, por conta que não estava ficando do jeito que eu queria. Depois que eu fiz isso, ok, nós já temos essa parte bem delimitada do que vai ser a parte do derretido. E agora eu venho com o pincel de desfoque e vou desfocando toda a parte de fora. E aí na parte de dentro não vai ficar
desfocado. Então ele vai dar esse efeito de derretido aí que vocês estão vendo. Foi um teste bem legal, gostei do jeito que ficou. E aí eu vou fazendo toda essa parte do acabamento e depois que eu tiro o zoom, dá pra ver melhor esse efeito. E aí eu vou fazendo com bastante paciência. Não demora muito, realmente, é tipo rapidinho. É só pegar o pincel num tamanho ideal e ir fazendo essa parte do contorno que vocês estão vendo. Depois que eu fiz a parte do braço, que era a parte assim inicial, eu senti que o restante do corpo do Baymax fluiu bem mais, porque eu já estava segura que essa técnica ia dar certo e parece que eu não sei, pode ser impressão minha, mas quando a gente faz uma técnica no começo, parece que a coisa é mais lenta. E aí quando a gente vê que as coisas dão certo, parece que a gente já faz com uma certa confiança e as coisas fluem mais. E foi a impressão que eu tive aqui com relação ao Baymax. Eu adoro o Baymax e o filme dele e o Big Hero, e eu gosto muito realmente. Não superei as perdas que tivemos nesse filme, não superei. Mas eu gostei realmente muito dele, e aí lançou há um tempo já a série do Baymax, bem curtinha, e eu também gostei bastante, assim, dar uma aprofundada mais no Baymax, sabe? E aí aqui na parte do corpo já está quase finalizado, eu vou usar a mesma técnica nessa parte do cinza mais escuro, mas eu vou deixar o pincel um pouco menor, eu deixo o pincel em 3.6, e aí eu vou fazendo esse acabamento aqui na parte do rosto, igual vocês estão vendo. Faço aqui, vou fazer aqui na parte da testa também. E aí eu vou tirar o zoom e aí ficou desse jeito. Eu pensei em pegar um branco e colocar um ponto de luz. Eu achei que ia fazer muita diferença. E não foi isso que aconteceu, olha, eu cheguei a colocar e realmente não dava pra ver, teve algumas partes que até deu pra ver. Mas não sei, depois que eu fiz eu achei desnecessário, não deu o tchan, sabe, que eu achei que ia dar. E aí eu falei, não sei, não vale a pena. Como eu falei pra vocês, eu acabei insistindo em alguns e tentei acrescentar, achando que ia fazer alguma diferença, mas realmente não fez muita diferença. E aí quando eu me deparei com isso, eu fui pegando pontos mais escuros ali do corpo do Baymax, porque mais pro centro do corpo dele não fazia diferença alguma. E aí, por fim, ficou desse jeito que vocês estão vendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei de ter feito a parte do Baymax. A técnica de esfumar pra fora é muito boa, porque dá realmente um efeito de derretido. Inclusive, eu vou tentar fazer um desafio com pessoa e tentar fazer isso com a cor da pele, que eu acho que vai dar um resultado bem legal. Se vocês quiserem que eu continue com esses quadros de desafio, comente aqui, porque eu pretendo trazer projetos que eu tenho e acabei não acabando, esses projetos. E aí talvez eu não traga mais desafio para vocês, mas eu vou finalizar o desafio do Baymax. Se inscreva para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.